Bom dia, amadas inteligências da Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Seguindo com as leituras das narrativas da história de José do Egito. Dentro do capítulo 46 do livro do Gênesis, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, fluiremos para o tópico A chegada da família de José ao Egito. E eis que o patriarca Jacó e seus familiares e demais agregados partem para o Egito. E chegando ao Egito, Jacó mandou que Judá fosse na frente para pedir a José que viesse encontrá-los em Gósen. Quando eles chegaram, José mandou aprontar o seu carro e foi para Gósen, a fim de se encontrar com o seu pai. Quando se encontraram, José o abraçou e chorou muito, abraçado com ele por muito e longo tempo. Muitas emoções, muitas felicidades e muitas alegrias. Encontro muito efusivo de alegria e de felicidade. Então Jacó disse: já posso morrer, agora que já vi você e sei que está vivo. Depois José disse aos irmãos e à família do pai: eu vou falar com o rei do Egito e vou lhe dar a notícia de que os meus irmãos e os meus parentes, que toda a família do meu pai, que moravam em Canaã, vieram para ficar comigo aqui na terra do Egito. Vou dizer ao rei que vocês são criadores de ovelhas e cabras e cuidam de gado. Vou dizer ao faraó que a minha família é uma família de pastores de rebanhos, atuantes da atividade econômica pecuária. Direi que trouxeram as suas ovelhas, o gado e tudo o que tem. Quando o rei lhes perguntar qual é a profissão de vocês, digam que a vida inteira vocês têm sido criadores de ovelhas, como foram os seus antepassados. Assim, vocês poderão ficar morando na região de Gósen, pois os egípcios detestam os pastores de ovelhas. Seguindo para o capítulo 47, dentro do mesmo título, a chegada da família de José ao Egito. Então José foi dar a notícia ao rei Faraó. Ele disse: o meu pai e os meus irmãos vieram da terra de Canaã e estão na região de Gósen, com as suas ovelhas e cabras, o seu gado e tudo o que tem. A minha família trouxe todo o seu patrimônio para a terra do Egito. Depois levou 5 dos seus irmãos e os apresentou ao rei. O faraó perguntou: qual é o trabalho de vocês? Eles responderam, já orientados por José: Senhor, nós somos criadores de ovelhas, como foram os nossos antepassados. Viemos morar neste país porque na terra de Canaã não há pastos para os animais e a fome lá está muito terrível. Por favor, deixe que a gente fique morando na região de Gósen. O rei disse a José: agora que o seu pai e os seus irmãos vieram ficar com você, a terra do Egito está às ordens deles. Dê a eles a região de Gósen, que é a melhor terra do
país, para que fiquem morando lá. E se, na sua opinião, houver entre eles homens capazes e bem instruídos, ponha-os como chefes daqueles que cuidam do meu gado. Jacó já chegou ao Egito sendo abençoado pelo rei. Os filhos de Jacó já chegaram ao Egito com profissões e trabalhos garantidos. É Jacó sendo abençoado na terra do Egito. É a terra de Canaã sendo abençoada pela terra do Egito. É Deus abençoando Canaã através de José do Egito. Depois, José levou Jacó, o seu pai, e o apresentou ao rei. Jacó deu a sua bênção ao rei, e este perguntou: qual é a sua idade? Jacó respondeu: já estou com 130 anos de idade, e sempre tenho andado de um lado para outro. A minha vida tem passado muito rapidamente, e muitos anos foram bem difíceis. E eu não tenho conseguido viver tanto quanto os meus antepassados, que tiveram uma vida tão dura como a vida que eu tive. Jacó deu a sua bênção ao rei e foi embora. E José deu ao pai e aos irmãos terras na melhor região do país, na melhor região da terra do Egito, perto da cidade de Ramessés, como o rei Faraó havia ordenado. Essas terras se tornaram propriedade deles, e eles ficaram morando ali. José dava mantimentos e subsídios ao pai, aos irmãos e aos parentes, conforme as necessidades de cada família. Jacó e a sua parentela chegam ao Egito e de cara já são abençoados pelo rei, por Faraó. É Deus providenciando bênçãos para a descendência do patriarca Abraão na terra do Egito. Lembram? Lá no início do Gênesis, Abraão olha para as estrelas do céu. Eis lá em cima o infinito que será a sua descendência. Ora, Deus, mas eu nem tenho filhos. Abraão, Abraão, para Deus, para mim, Deus, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, não há nada impossível. Olha de novo, Abraão, para o céu e veja o infinito que será a sua descendência. A materialização dessa bênção está aqui. A descendência de Abraão, a partir do patriarca Jacó, prospera em terra estrangeira, na terra do Egito. E chegamos ao tópico: a política econômica de José em tempos mais difíceis ainda. José como governador do Egito em tempos terríveis de fome. O próximo tópico é muito rico e de tão rico que é, gravaremos um vídeo posteriormente específico para tratar nos detalhes e a miúdo sobre o próximo tópico. José como governador do Egito em tempos muito difíceis. É isso. Deus é maior.
Vivam, amadas inteligências da Escola de Campeões!